Black Sky. Resumo: quando você é um Black e ninguém tem todas as cartas além de você. Nenhum Lorde das Trevas com rancor, nenhum diretor com uma profecia e certamente não a família da máfia mais influente do mundo. Dorei é tão Black quanto Potter e ela não vai deixar ninguém passar por cima dela. História de construção lenta. Capítulo 101. De projetos e propostas. Sentado em seu laboratório, Dorei cantarolava ao som do rádio enquanto revisava os dados que Hermione lhe dera sobre armários desaparecidos e suas próprias anotações sobre o mesmo assunto. Como estava grávida, e começando a aparecer, não podia mais duelar, então foi forçada a encontrar outra coisa para fazer com seu tempo. A descoberta de Hermione de que os armários desaparecidos dependiam de chamas do céu para seu efeito de evitar proteções foi muito oportuna, pois chegou no momento exato para Dorei assumir o projeto. Dorei sabia que Hermione estava se aprofundando um pouco agora que não estava mais afogada em pesquisas jurídicas relacionadas ao trabalho. Porém, como os armários desaparecidos estavam se mostrando algo que Hermione não conseguia aprender, Dorei sabia que sua pupila estaria disposta a deixar estar, além de algumas verificações ocasionais para ver como as coisas estavam indo e discutir teoria. Hermione também tinha alguns projetos em andamento com Jerry, então não era como se fosse ficar sem coisas para fazer tão cedo. Como ela se movia pela Europa, ter armários desaparecedores para viajar de uma propriedade para outra seria extremamente prático, e descobrir como criar runas que canalizassem chamas e magia simultaneamente, em vez de precisar usar runas de fogo e runas mágicas separadas em uma única arranjamento, valeria muito a pena. Claro que tê-las como armários era bastante evidente, então Dorei esperava poder aplicar as runas embatentes de porta e torná-las situacionais, para que pudessem ser ativadas à vontade, como os círculos de transferência de Sabina. Assim, uma pessoa poderia atravessar uma porta na mansão Potter enquanto queria ir até a casa da Cecília e chegar lá em instantes. Círculos de transferência tinham certas limitações. A principal era que um terminal de cada par precisava estar do lado de fora e livre da maioria dos tipos de wards, pois eles extraíam magia do ambiente para funcionar, e isso acontecer dentro das wards era apenas um colapso de segurança esperando para acontecer. Era por bons motivos que círculos de transferência só eram usados para acessar prédios públicos. Se Dorei conseguisse criar portas desaparecendo, eles não teriam esse problema e, portanto, seriam altamente comercializáveis, desde que, claro, quisesse comercializá-los. Como ela era atualmente a única cell ativa na Grã-Bretanha bruxa, teria que fazer ou pelo menos terminar todas as portas sozinha. No entanto, primeiro ela precisava criar um protótipo funcional, o que provavelmente levaria pelo menos alguns meses. Marius e Cassie haviam feito recentemente seu terceiro aniversário e a primavera estava realmente começando, com muitas mudanças, pequenas e grandes, afetando os vários parentes e aliados de Doreia com o passar do tempo. Em alguns meses, o bebê de Deborah, Aquila Avery, faria seu primeiro aniversário, e Doreia havia sido informada recentemente de que Draco agora era um irmão mais velho. Narcissa havia dado à luz uma filha em maio anterior e a pequena Eladora finalmente estava saudável o suficiente para que seus pais dedicados estivessem dispostos a apresentá-la ao mundo. O pobre Draco, é claro, não fazia ideia do que fazer com uma irmã 18 anos mais nova que ele, embora os Prevetes tivessem tomado para si a liberdade de lhe dar todo tipo de conselho. Dorei esperava que sua prima estivesse levando esse conselho com cautela. Envelhecer não havia diminuído em nada a malícia de Frank e Jerry. O bichinho do romance também mordeu bastante a família Black. Seu primo Donald estava noivo de uma garota que conheceu em Donington Park enquanto ajudava no Grande Prêmio de Motociclismo da Grã-Bretanha. Desmond estava saindo com uma bruxa irlandesa. Richard havia simplesmente fugido com uma bela herdeira alemã que conheceu através dos French Blacks no solstício de inverno. E Stephanie havia sido recentemente proposta pelo irmão mais velho de Tracy, Roger, e aceitou. Deborah, claro, era casada e tinha um bebê de 10 meses. Dawn, Draco e Patrícia estavam ocupados demais trabalhando para contemplar romance. Ninfador ainda não tinha encontrado um homem que atendesse aos seus padrões exigentes. Gregory estava enterrado em seu mestrado em História, e Léo estava no Extremo Oriente estudando. Ambos os primos franceses já eram casados há algum tempo e ambos tinham filhos. Martin e Leonie agora tinham um filho de 3 anos, Honoré, além da filha Phoebe, de 6 anos. Enquanto Morgane e seu marido Jean-Yves tinham 3 filhos. Havia Antoine, de 4 anos e meio,
Maurice, de 2 anos e pouco, e a bebê Desiree, que mal tinha 3 meses. A família Black estava realmente se expandindo pela primeira vez em décadas. Claro, nem tudo estava bom. A próxima mudança de todas as várias moedas europeias para o euro estava dando ao Ministério das Finanças de Sabina uma lista aparentemente interminável de motivos para xingar e arrancar os cabelos. Eles teriam que alterar a taxa de câmbio, coordenar constantemente com as outras nações mágicas europeias sobre as taxas de câmbio no futuro, trocar seus fundos em dinheiro trouxa sem chamar atenção indevida, reorganizar como todo o país precificava as coisas e reformar todo o sistema de financiamento das ciências trouxas. Costanzo não estava mais atuando como dublê do marido ultimamente, em parte devido a pequenas mudanças na aparência à medida que amadureceu, mas principalmente porque estava ocupado demais. Ele até entregou a força-tarefa responsável por compilar os dados da Vongola e da máfia para outra pessoa, pois estava tão ocupado com assuntos fiscais. Gaetano, sendo músico, ainda não estava seriamente afetado, mas também começava a perder sua semelhança com seu príncipe, então estava procurando um substituto para assumir suas funções de duplo de corpo também. Sebastiano Zabini era o adolescente que substituiu Costanzo. Tinha 15 anos, o primeiro Zabini de olhos vermelhos que Doreia conheceu além do marido e usava apenas de abutre europeu nas têmporas. Um sinal de que a pessoa que ele matou literalmente o irritou a ponto de fazer isso. Sebastiano tecnicamente deveria estar na escola, mas como foi na escola que ele fez sua morte, em um duelo legal, admito, ele estava tirando um tempo de folga e aprendendo com tutores para que os pais dos alunos de fora de Sabina pudessem se acalmar um pouco. Claro que os Zabini não tinham colocado assim, pois pareceria fraco. Sebastiano foi recompensado por cumprir as regras escolares em circunstâncias excepcionais ao poder entrar na casa do príncipe, com garantia de emprego após concluir os estudos. Isso tanto proporcionou a Doreia um novo marido sósia quanto garantiu que todos os vizinhos de Sabina se lembrassem de que os Zabini faziam as coisas de forma diferente. Bastiano, como gostava de ser chamado, era um exemplo perfeito de como a criação podia afetar a natureza de uma pessoa. Ele era tão naturalmente predador e com pouca simpatia quanto seu Alexandro, mas sua criação era voltada para incutir paciência, empatia e moralidade, então o jovem de 15 anos era na verdade muito gentil e atencioso. Claro que ele ainda tinha limites, o que o levou a matar um de seus colegas estudantes. Sua vítima era um valentão que confundiu a relutância de Bastiano em se entregar à violência com covardia e nervos ruins. O adolescente também era primo de segundo grau do marido de Doreia, filho de 2 pais que tinham apenas uma pequena semelhança com a família Zabini, o que tornava os olhos vermelhos e traços fortes de Bastiano ainda mais surpreendentes. Bastiano era pragmático e claramente não tinha reclamações sobre como sua vida tinha se desenrolado, então Doreia se absteve de comentar sobre sua criação. Ele era um jovem doce e muito atencioso de um jeito um tanto adorador, o que era mais do que um pouco adorável. Cássia adorava o adolescente, principalmente pelos olhos, já que Bastiano era a única pessoa que ela já conhecera com olhos vermelhos de verdade que combinavam com os dela. Doreia, ó déspota mais deliciosa? Você tem um momento? Doreia olhou para cima e viu Jerry espiando por trás da porta do escritório dela, parecendo levemente nervoso. Entre, Jerry, desculpa, George. Doreia se corrigiu. Cabelo ruivo significava George, o que provavelmente significava que era um assunto pessoal e não algo relacionado à pesquisa de Jerry. George entrou, fechou a porta atrás de si e foi ficar em frente à mesa dela. Ele usava vestes elegantes e formais, em vez de um dos habituais macacões resistentes, à prova de fogo e berrantes que ambos os gêmeos agora usavam enquanto inventavam para não estragar suas roupas do dia a dia. Percebendo que provavelmente era um pedido formal, Doreia empurrou suas anotações para um lado, largou a pena e deu total atenção ao bruxo mais velho. Regente Black, peço permissão para pedir sua pupila em casamento, disse George após um momento de coragem. Doreia encarou o co-herdeiro Prevete, considerando seu pedido. Por um lado, ela esperava que George ou Hermione pedissem o outro em casamento há meio ano. Por outro, George vindo até ela assim indicava que queria fazer as coisas direito e realmente entendia o motivo das várias formalidades inerentes à cultura mágica, que ela sabia que ele não sabia há alguns anos. Por que eu deveria te dar permissão? Ela perguntou em vez disso.
Se fosse Hermione pedindo George em casamento, pedir permissão a Doreia teria sido desnecessário. Blacks podiam se casar como quisessem, independentemente do gênero. No entanto, qualquer pessoa que pedisse um Black em casamento precisava obter a aprovação dos pais, guardiões ou chefes de casa desse Black antes. Shanshui só conseguiu burlar esse pequeno protocolo porque o ritual que Doreia usou contava como propor, mesmo que ela não tivesse dito as palavras de fato. Eu a amo. Ela me ama, somos bons um para o outro e eu jamais sonharia em impedi-la de seguir suas ambições, George disse prontamente, provando que havia consultado tio avô Iggy sobre a escolha adequada das palavras. Então não tenho objeções a você pedir minha pupila em casamento, disse Doreia com um sorriso. Quando essa proposta provavelmente acontecerá e quem vai organizar o casamento? George sorriu radiante, depois ficou nervoso. Acho que a tia Lulu mata qualquer um que tente impedi-la de organizar tudo, ele admitiu. Mas eu já tenho anéis, Hence fez para mim. Não tenho problema com isso, disse Doreia, seu sorriso se transformando em um sorriso diante da perspectiva da tia-avó Lucretia pressionando todos para se comportarem e cooptando os elfos domésticos para organizar um casamento Black adequado. Então vão lá, o que estão esperando? George piscou e então fez uma reverência profunda, as mãos acenando em floreios extravagantes. Oh, os Blacks mais generosos e benevolentes, eu vou imediatamente. Ele então colocou a palavra em ação, desaparecendo pela porta em alta velocidade. Doreia riu levemente da imagem mental de George pedindo Hermione em casamento, possivelmente com um monte de rosas conjuradas e uma serenata de violino feita pela névoa para dar ainda mais um clima romântico. Bem, parecia que o bug do romance era ainda mais presente do que Doreia imaginava. Será que Fred pediria Luna em casamento em seguida? Aconteceu que a próxima proposta chegou em uma das cartas de Hence. O vassalo varia do marido estava solicitando a ajuda de uma mulher com uma chama de relâmpago, para se encontrar com seus subordinados e demonstrar comportamento apropriado. Doreia supôs que Squalo Superbi significava comportamento social apropriado, porque não havia como ela servir de modelo assassino. Hence sugeriu Millie, que era capaz de combater e procurava algo útil para fazer. Doreia achou que era uma boa ideia, mas Millie tinha 19 anos e pouca experiência de vida, ela era um ponto de referência útil, não um modelo. Millie, afinal, já havia matado antes, mas a maioria dessas execuções foram sob a autoridade de Doreia como Lady Sonserina, as outras poucas foram pessoas mortas resistindo à prisão. Millie serviu na milícia negra por 8 meses, e a última foi sua primeira morte no Departamento de Mistérios. O codinome de Millie ainda era Carrasco, apesar de Doreia não ter executado ninguém há mais de 2 anos, mas havia uma grande diferença entre um carrasco e um assassino. Mas a única mulher verdadeiramente adulta que Doreia conhecia, que era tanto uma Lightning quanto pessoalmente perigosa o suficiente para ser um modelo aceitável para assassina, era sua tia, Narcissa Malfoy, mesmo que a mulher fosse uma Lightning latente não ativa. Essa senhora também tinha uma filha bebê que se recusava a entregar aos elfos domésticos, não importava o que estivesse fazendo. Organizar as coisas para que Narcissa pudesse conhecer os subordinados de Alexandro seria complicado. Lucius podia ser seu trau, mas ainda era um bruxo adulto por direito próprio e longe de ser tão quebrado quanto Bart, então ela preferia permitir que ele tivesse o máximo de liberdade possível. Essa liberdade incluía permissão para se opor a qualquer ordem dela com a qual ele realmente discordasse, desde que estivesse disposto a explicar o motivo. Ele não ficaria feliz se sua senhora sugerisse que sua esposa fosse socializar com um bando de assassinos profissionais trouxas, mesmo que esses assassinos profissionais fossem subordinados do marido de Doreia. Bem, já fazia mais de 3 anos desde a queda de Voldemort e o tio Lucius estava fazendo um excelente trabalho gerenciando a plantação Black, ela poderia enquadrar isso como um pedido para explorar a área para onde estava se mudando, especificamente o cenário político mágico local. Ele e Narcissa poderiam ficar na casa, que era totalmente protegida por proteções, embora apenas parcialmente mobiliada, e talvez Doreia pudesse apontar que era quase como um feriado. Ela mandaria Millie de qualquer forma, então com Millie atuando como guarda-costas, Lucius provavelmente não se importaria muito que sua esposa socializasse com um bando de assassinos trouxas. Especialmente porque Doreia tinha quase certeza de que sua tia gostaria de passar tempo com mulheres que compartilhavam sua atitude negra implacável em relação à violência, mesmo que fossem trouxas.
Ainda assim, trouxas capazes de usar chamas tinham que ser considerados alguns degraus acima do tipo normal, certo? Chamas eram praticamente mágicas à sua maneira, elas até tinham seu próprio código de sigilo e sociedade. Talvez, se ela se expressasse direito, Narcissa considerasse isso apenas um tipo diferente de magia? Capítulo 102. De estranhos e generosidade. O funeral de Dona Otava, bem, foi. Todos os aposentados apareceram, de civil, é claro, assim como metade dos membros atuais e a maior parte da equipe de limpeza varia. Foi um funeral muito movimentado, com o nono, Federico, seus guardiões e todos os acompanhantes mostrando respeito, além das várias pessoas que queriam garantir que a velha assustadora realmente estava morta e os 3 fãs-clubes de Daniela. A maioria dos atuais na verdade não compareceu direito ao funeral, não havia espaço suficiente na igreja, então ficaram por perto e ao longo da estrada de volta para a mansão Vongola, dons foram sepultados na cripta do Forte de Ferro, e assistiram ao evento de longe, ajudados pelas várias névoas que juntavam seus recursos. Eles poderiam facilmente ter ampliado o interior da igreja como um território, mas boa parte dos presentes no funeral não eram Vongola, e se exibir assim não era uma boa ideia. Com isso em mente, fazia todo sentido para a maioria dos assistir por visão remota em vez de enfrentar as massas, além daqueles cooptados por segurança adicional e intimidadora pelo herdeiro Vongola. Foi um bom funeral, porém, com elogios fúnebres feitos por Nebbia, tirano e uma das primas de Nono, cujo nome Squalo não lembrava, ela era mãe do atual Dom Prisi, pelo menos que ele lembrasse. Otava aparentemente gostava muito de todos os sobrinhos e sobrinhas, embora infelizmente tenha sobrevivido a vários deles. Essa era a máfia para você e, bem, a vida em geral. Todo o submundo europeu ficou um pouco abalado após o funeral, mas as missões logo voltaram e a vida seguiu, mais ou menos como de costume, tanto quanto isso existisse na varia. Squalo recebeu e pagou pelos anéis que Cavalieri fez para eles, entregou-os às partes relevantes, por mais que lhe incomodasse dar a Otabio algo que pudesse ser útil para ele, e cerca de um mês depois chegou à conclusão de que a dama do aprendiz de anéis não tinha nenhum relâmpago que estivesse disposta a ceder. Ou pelo menos essa foi sua conclusão até junho, quando a varia teve uma visita muito incomum. Começou como qualquer outra manhã. O café da manhã correu razoavelmente bem, apenas 3 pequenos envenenamentos entre os novatos. E o oficial da chuva estava repreendendo o Patriote por pintar o salão principal de azul com estrelas brancas para combinar com seu uniforme personalizado. Squalo não se importava de não ter provas. Isso definitivamente era uma manobra da equipe Marvel, quando a campainha tocou. Squalo parou imediatamente no meio do desabafo, porque ninguém tocou a campainha. Sério, ninguém tocou. Os todos entraram, os convidados sempre eram notados antes de chegar à porta, então ela era aberta para eles pelo serviço de limpeza e os recrutas geralmente tentavam entrar sorrateiramente pelo terreno. Todo o público de Squalo também parou de rir e apostar para olhar para a porta com curiosidade. Você que abra, disse Squalo secamente para Patriote. O outro nem fez bico, sério, o que havia de errado com o cérebro do cara? Mas cautelosamente se aproximou da porta da frente e abriu. Do lado de fora estava uma mulher alta e curvilínea, cabelo preto preso em um rabo de cavalo curto, olhos castanhos e pele bronzeada equilibrando um machado de batalha de 2 ênfases sobre os ombros. Ela usava uma blusa verde brilhante, com tiras à mostra, e um capri branco de cintura baixa, o que deixava as curvas e o bronzeado ainda mais evidentes. Ela também usava sandálias resistentes, um colar dourado rígido com 2 touros com chifres entrelaçados e algumas pulseiras douradas frágeis, além de um maxilar forte e quadrado. Ela também era uma Lightning e sorria de um jeito selvagem que sugeria que estava se divertindo demais, o que imediatamente deixou Squalo nervoso. A última pessoa que ele viu sorrindo assim foi Deadpool, o fundador da Marvel Squad, felizmente aposentado, mas infelizmente ainda residente local. Era dizer algo que toda a Marvel Squad junta não pudesse igualar a insanidade que Deadpool era capaz de fazer sozinho. Não era nada bom, mas ainda mais um motivo para evitar a estrada onde morava completamente, mesmo que pegar a outra estrada para chegar à mansão Vongola demorasse mais. Os olhos da jovem percorreram sua plateia antes de se pousar em Squalo, momento em que seu sorriso se alargou. Oi, você deve ser o capitão,
disse animadamente em italiano com sotaque florentino, entrando e estendendo a mão direita. Eu sou o Carrasco. Boia era a palavra que ela usava, sugerindo que era uma assassina legal de pessoas que quebravam a lei e recebiam sentença de morte. Squalo apertou a mão, tendo que admirar a coragem de entrar em um prédio cheio de assassinos da máfia e se declarar assim. Prazer, disse ele secamente. Estou aqui em nome meu e da Dama dos Cavaleiros, continuou Boia rapidamente, pois você pediu uma reunião. O oficial da chuva perguntou, ele também achava que não daria em nada. Isso foi uma surpresa. Sim, eu fiz, sua senhora te mandou. Boia definitivamente não era civil, embora só um pouco mais velho que o próprio Squalo, e também era o tipo de pessoa que ele ficaria feliz em ter Munir, como Kaika agora era chamada, já que não era mais uma aprendiz, e Doninha imitassem. Não, estou atuando como guarda-costas da senhora em questão, já que ela tem uma filha de 1 ano, disse Boia levemente. Aviso justo, algo acontecer com ela ou com o bebê, bem, o machado foi levantado facilmente e girado com uma mão antes de repousar de volta no ombro dela, muita gente vai acabar com a cabeça mais baixa. Justo, concordou Squalo. Aquele machado devia pesar pelo menos 4 quilos e ser muito pesado na parte superior, mas Boyle o entregou como se fosse de madeira de balsa. Isso exigia força e habilidades sérias. Como claramente não era esperada, os olhos de Boia brilharam de diversão enquanto ela olhava para as paredes recém-redecoradas. Vou esperar do lado de fora para quem quer que você tenha em mente vir comigo para um passeio até a vila. Não precisa esperar lá fora, veio o tom profundo e calmo do chefe da limpeza de varia logo atrás de Squalo. Temos uma sala de recepção que você pode usar. Por favor, venha por aqui, senhora. Gostaria de chá? Café. Squalo não pulou de susto, mas queria. Patriota estava claramente grisalho por ter Tirã materializado, não havia palavra ou descrição melhor para aquela aparição repentina, tão perto e a plateia estava pelo menos 1 metro mais atrás de onde estavam segundos antes. Boia sorriu radiante para o alto e grisalho Sky. Café parece ótimo, hoje não tomei nenhum. Ela seguiu Tirã pelo corredor e por uma porta até a sala de recepção mencionada, o machado ainda equilibrado graciosamente em um ombro, conversando destemidamente com a temida ex-chefe da varia sobre o quanto gostara da vista dos jardins enquanto subia a entrada. Ok, então Tirã aprovava a Boia, isso era inesperado. Patriota, limpe o salão, disse Squalo brevemente em russo. Sui, vá procurar Munir e Doninha, qualquer outra senhora quiser ir, fique à vontade. Mab certamente se convidaria para acompanhar, para determinar a qualidade, ou talvez a qualidade, da mulher que encontrariam, mas Sumu poderia muito bem e não havia como saber o que Kushizaki faria. Sumu havia se desenvolvido muito bem, ela não era mais Xibe, a tímida e reservada, mas estava a caminho de ser nomeada líder de esquadrão, com uma reputação temível e tudo. Esperava que conhecer quem quer que Boy estivesse fazendo de guarda-costas permitiria que Munir e Doninha fizessem o mesmo. Doreia era a única Sky que Millie já conhecera, então conhecer outra, especialmente uma tão superficialmente diferente, era realmente interessante. Também um pouco intimidadora, mas Millie tinha total confiança em si mesma, em seu Sky e em seus motivos para visitar a varia, então facilmente ignorava seus nervos. Além disso, qualquer lugar que os habitantes conseguissem repintar o hall de entrada de forma tão ridícula certamente seria mais relaxado do que parecia. O café também estava fantástico, o que era mais um ponto positivo. Ela não esperou muito, pouco mais de 20 minutos depois, 5 mulheres entraram na sala de recepção, 4 delas vestidas com versões variadas do mesmo uniforme e a quinta vestida com uma versão mais feminina do que a Sky de meia-idade que servirá seu café usava. Olá, Boia, eu sou a Mab, disse a ruiva pequena com um uniforme diferente. Esta é a Munir. Ela deu um tapinha no ombro de uma garota chinesa ainda mais baixa, com cabelo índigo preso em um coque no topo da cabeça. A garota não podia ter mais que o 4º ano. Sumu, murmurou a mulher magra, elegante, de cabelos castanhos e uma expressão de pôquer impressionante. Ela se sentia um pouco como Croc, então Millie supôs que ela era uma Cloud. Vajed, disse a mulher alta, punk, de cabelo rosa curto e espetado e um sorriso preguiçoso, meio Blaze. E eu sou Doninha. Bem, pelo menos por enquanto, ainda sou aprendiz, então vou mudar de nome em algum momento,
disse a última mulher alegremente, lembrando Millie de Parvati pelo jeito e por ser absolutamente encantadora de se ver, embora de um jeito completamente diferente do Indian Lightning. Prazer em conhecer todos vocês, eu sou a boia, disse Millie com um sorriso, ou Beaureal, já que vamos falar em francês. Espero que não seja problema. Todos nós falamos francês, disse Mabi calmamente, trocando de idioma sem esforço. Então Carrasco é um título, não um nome. Millie assentiu, não era segredo. Todo o povo da minha senhora tem títulos que refletem sua posição em sua casa, explicou o Carrasco com facilidade, levantando-se e segurando o machado no ombro. Vamos! Leve-se, Madame Carrasca, Gvasjid disse arrastado, acenando em direção à porta. Mabi decidiu, antes mesmo de sair da mansão, que gostava do Carrasco. A garota era direta, mas sutil e perfeitamente agradável de conversar. Seu francês também era impecavelmente fluente, a ponto de conseguir usar gírias e trocadilhos, o que mantinha a conversa leve e fácil. Ela também era britânica. Mabi sabia britânico quando viu e o Carrasco não era apenas britânico, mas britânico bem educado. Isso era algo a se ter em mente, mesmo que respeitar os termos da reunião significasse que ela nunca dissesse uma palavra de suas suspeitas a ninguém. Como você subiu a entrada sem ser vista? Munir perguntou, seu francês com um tom que indicava que Alversita tinha plantado na cabeça. Executioner sorriu. Chamas de relâmpago têm a propriedade de dureza. Não tem, ela disse retoricamente. Eu simplesmente me tornei difícil de ver. Duvasjed engasgou de tanto rir enquanto Munir franzia a testa, intrigado. Mas, isso é um tipo diferente de dureza, protestou o garoto de 14 anos. Se você acha que é diferente, então é diferente, disse Executioner pragmaticamente, mas se você sabe que é a mesma coisa, então é a mesma coisa. Ah! Então é sobre o que acreditamos ser possível. Doninha disse triunfante, gesticulando de forma extravagante. Exatamente! Executioner concordou com outro sorriso radiante. Eu sei que ser Lightning significa que posso afetar a dureza da forma que eu quiser, incluindo me tornar difícil de encontrar. Ou até mesmo difícil de não notar. Atraindo fogo, refletiu Sumu, lançando um olhar calculista para a mulher empunhando o machado. Entre outras coisas, Executioner arrastou o rosto, lançando um olhar divertido para o Claude quieto. É muito fácil usar sua aparência como arma quando você é um relâmpago. Homens realmente não conseguem desviar o olhar. Doninha riu tanto que quase tropeçou. Isso funcionaria com chamas das nuvens também? Sumu perguntou, os cílios piscando inocentemente. Multiplicando seu apelo? Não vejo por que não, refletiu Executioner, batendo no queixo. Conheço uma nuvem que multiplica sua agressividade projetada contra Coal People. Sumu fez um som pensativo na garganta que sugeria que o resto da divisão das nuvens logo ficaria muito, muito assustado. Sumu realmente floresceu quando esteve em um ambiente que incentivava seu crescimento. Sim, Mabi realmente gostava dessa garota. Carrasco seria bom para seus patinhos. Narcissa Malfoy acreditava firmemente que os trouxas eram seres inferiores aos bruxos. Era tão óbvio que ela não entendia como outros poderiam não perceber. Descobrir que nem todos os trouxas eram tão impotentes quanto pareciam foi um choque, mas claramente os usuários de chama não eram, estritamente falando, trouxas. Era simplesmente um tipo diferente de magia, nascida da alma e não do sangue. Mais especializada, mas não menos poderosa. Com isso em mente, Lady Malfoy ficou encantada em oferecer sua querida sobrinha sua ajuda. Como não ajudar algumas jovens que estavam começando a receber seus dons? Especialmente quando eram jovens que haviam jurado suas vidas a serviço do marido de Doreia, o que significava que eram atualmente vassalas da família Black. Narcissa sempre teve orgulho de ser uma Black, mas sua preciosa sobrinha fez tanto para elevar o nome da família a novos patamares que Lady Malfoy ficou feliz em oferecer conselhos e ajuda. Que concordar significasse que ela poderia visitar a Itália novamente também era uma vantagem. A Índia era bastante colonial comparada ao que Narcissa estava acostumada. Ela gostava do charme, das leis mais liberais e da história, mas isso não significava que quisesse ficar lá para sempre. Narcissa queria que a filha tivesse amigos fora da família imediata e, de preferência, da sua idade, para que tivesse pessoas ao seu lado quando fosse para Hogwarts.
Conexões de infância podiam durar a vida toda com manutenção mínima, afinal. Houve um farfalhar vindo da cesta de Moisés e Narcisa imediatamente se inclinou sobre ela, fazendo carinho feliz para sua pequena filha. A pequena Eladora Lúcia foi uma surpresa. Narcisa achava que já não tinha mais filhos, mas ainda mais preciosa e bem-vinda por ser tão inesperada. Narcisa sempre quis uma filha para mimar e, como seu filho dificilmente lhe daria uma nora ou neta tão cedo, ter uma filha própria era um presente. Olhos azuis brilhantes a olhavam e sua filha de cabelos cor de marfim sentou-se na cesta, sorrindo e acenando com as mãos. Narcisa derreteu, pegando seu precioso bebê no colo e abraçando perto. Quem é um anjinho então? A Lady Malfoy murmurou em francês. Quem é o tesouro precioso da mamãe dela? Eladora riu, agarrando-se ao vestido da mãe e fazendo sons sem sentido. Sim, você é meu pequeno presente. Narcisa disse, balançando-se para frente e para trás com a filha nos braços. Você a mima, querido, disse Lucius com ironia, observando por cima do café. Narcisa bufou. Não seja ridículo, ela é jovem demais para ser mimada. E não pense que não vi você conjurando luzes para ela perseguir outro dia, então não tem fundamento. Sim, querida. Asfódelo. Ah, aquela era Millie com os convidados. Narcisa se levantou e se virou para cumprimentar as mulheres, sua filha ainda abraçada ao peito. Carrasco, me apresente. Narcisa não gostava muito do título de Millie, mas era seu direito como Bulstrode usá-lo, e orgulho de família era orgulho de família. Os Blacks e os Malfoy tinham seus próprios motivos de orgulho familiar, e Narcisa ficou extremamente satisfeita que sua sobrinha havia concedido ao filho o título de cônsul. Damas da varia, está é Asfódela, tia da minha senhora e sua filha. Asfódelo, estes são Mab, Bvaged, Sumu, Munir e Doninha. E o cavalheiro é? Bvaged perguntou, parecendo um pouco com a ninfadora, com cabelo curto e rosa. Sou marido de Asfódelo, disse Lucius, levantando-se, e agora que o carrasco voltou, me retiro. Senhoras, ele fez uma reverência e depois se afastou em um redemoinho de casaco e cabelos loiro-brancos. Narcisa prontamente entregou Eladora para Millie para que ela pudesse ser adequadamente anfitriã e deixar as mais jovens confortáveis. Até a pequena mulher, possivelmente irlandesa, era mais jovem do que ela, usando habilidosamente o glamour para esconder as rugas sutis que começavam ao redor dos olhos ou não. Você não é Flame Active, disse Munir, que era uma adorável garotinha asiática, curioso. Como você pode nos ajudar? Você, minha querida menina, disse Narcisa, divertida apesar de si mesma, precisa aprender delicadeza e tato. Muitas pessoas acham esse tipo de franqueza ofensivo, eles interpretam suas palavras da pior forma possível por insegurança pessoal. Ah, é por isso, o adolescente sorriu agradecido. Nunca entendi por que isso aconteceu. Eu também fui uma garotinha direta uma vez, confidenciou Narcisa, até que minha mãe me mostrou como era mais fácil fazer as pessoas fazerem as coisas do meu jeito quando eu dizia a verdade de um jeito que agradava. Você é um político, disse Sumu de forma neutra. Narcisa sorriu docemente. Não exatamente, querida, sou esposa de político. Organizei tudo para que minha família possa se aproveitar, sem nunca ser notada ou suspeita por quem acredita estar no poder. Estou em suas mãos, disse Munir sinceramente, curvando-se sobre seu copo de suco. Por favor, me ensine. E eu? Doninha implorou, os olhos brilhando de entusiasmo. Por favor, Madame Asfodel. Narcisa sorriu para as duas garotas. Ficarei encantada, disse ela, completamente honesta. Seria um prazer. Mesmo tendo um tipo diferente de magia, claramente não eram trouxas inúteis. Traduções. Boy igual carrasco, carrasco, italiano. Munir igual o martelo de Thor. Sumu igual veneno, Swahili, névoa, névoa, finlandês, ser completado, verbo, japonês. Bol real igual carrasco, francês. Capítulo 103. De mudanças e novas chegadas. A segunda gravidez foi muito diferente da primeira de Doreia. Parte disso era porque ela era mais velha, havia atingido sua maturidade mágica e esperava apenas um filho em vez de gêmeos. O resto, porém,
era inteiramente devido à própria criança, um menino, que já lhe dava mais trabalho do que os gêmeos antes mesmo de sair do útero. Felizmente, sem enjoo matinal, mas o humor de Doreia era altamente volátil e muito intenso durante toda a segunda metade da gravidez. Quando não jogava louça e bolas de fogo em fúria absoluta, ela ou ria maníaca ou soluçava miseravelmente, com ocasionais investidas em entusiasmo apaixonado, depressão negra e alegria eufórica. Era exaustivo e desconcertante estar tão completamente fora de controle. O pequeno Hector James não dava menos esforço depois de nascer no final de novembro. Sempre que estava acordado, ele gritava, a menos que Doreia o estivesse segurando. Era totalmente ridículo e completamente sem sentido. Tia Andy tinha conferido e não havia nada de errado com sua saúde, mas Doreia entretinha seu pequeno filho careca porque pelo menos ele ficava quieto quando estava abraçado contra seu peito ou preso às suas costas. Às vezes ela podia entregar Hector para outra pessoa, geralmente Blaise, depois que ele adormecia nela, mas no momento em que acordava percebeu instantaneamente que não era a mamãe abraçando ele, fazendo-o chorar de novo e eles voltaram à estaca zero. Doreia mandou os elfos domésticos fazerem uma tipóia para ela para que pudesse amarrar seu bebê irritadiço ao corpo e manter as mãos livres, depois seguiu com suas tarefas normais usando Hector como um acessório de 3,5 kg. Nenhum dos gêmeos gostava do intruso barulhento, mas como Hector dormia a maior parte do tempo, ela o carregava, embora ele quase sempre acordasse quando ela tentava entregá-lo a outra pessoa, mesmo que por um momento. Ela conseguia dedicar sua atenção a Marius e Cassie sem interrupções durante a hora da história e das refeições. Era à noite que as coisas ficavam mais complicadas. Hector gritava constantemente quando ela tentava colocá-lo na cama no berço do quarto do bebê. Ainda choramingava e lamentava quando ela levava o berço para o quarto por desespero e só se acalmava completamente quando ela mandou os elfos domésticos improvisarem o berço para pendurá-lo na cabeceira do dossel. Era ridículo, mas funcionava, e Doreia estava bastante disposta a fazer qualquer coisa para conseguir algumas horas de sono decente naquele ponto, já que era 1 da manhã. Ela se recusou a colocar o berço ao lado dela na cama. Aquele era seu leito de casamento e aquele lado pertencia ao marido, mesmo que ele nunca a tivesse visto, muito menos dormido nela. O fato de estarem se preparando para se mudar para Sicília ao mesmo tempo em que ela lidava com o fato de ser mãe solteira de um recém-nascido, novamente, não facilitava as coisas. Bastiano estava preocupado com sua principessa. Nas 2 semanas desde que seu segundo filho nasceu, ela não conseguiu entregar o bebê a mais ninguém por mais do que alguns minutos, e mesmo assim teve que levar o pequeno Ettore de volta assim que ele acordou, e isso a estava desgastando. Ela ainda não havia se recuperado totalmente do parto, mas nem a mudança para Sicília nem seu filho bebê cessavam suas exigências sobre seu tempo e ele não gostava de como ela estava ficando pálida. Ele estava substituindo seu príncipe para que o público não soubesse da indisposição do homem. Bastiano, no entanto, tinha certeza de que nenhum marido com respeito próprio permitiria que sua esposa se desgastasse até o vazio como sua principessa fazia. Então o jovem de 16 anos decidiu o caminho mais apropriado, endureceu seu coração e procurou o príncipe Blaise. Ele não fez nenhum pedido. Príncipe Blaise, a principessa precisa descansar. Não há motivo algum para que ela se envolva na mudança para Sicília, todos os envolvidos são perfeitamente capazes de se virar sem sua participação. Ela ainda está se recuperando do nascimento do filho e não vou vê-la continuar lutando assim. Bastiano se recusava a reconhecer qualquer uma das gentilezas sociais e morais que lhe haviam sido ensinadas. A principessa era a pessoa mais importante de Sabina e, quando o príncipe retornasse, ele julgaria pelo tratamento dela. Permitir que ela se esgotasse não beneficiava ninguém e assistir isso fazia querer espancar os envolvidos até deixá-los sujos, então isso precisava acabar. O príncipe olhou longamente, depois balançou a cabeça. Obrigado, Bastiano, disse ele com pesar, por trazer isso à minha atenção. Acho que todos nós já estamos tão acostumados com a réia fazendo tudo acontecer que esquecemos que ela tem limites. Eu assumo a mudança e vou trazer mais gente da principessa para ajudá-la com as crianças. O adolescente assentiu, era aceitável. Vou distraí-la enquanto você coloca todo mundo em posição, ele ofereceu. A principessa ainda estava aprendendo como os Zabini faziam as coisas, então não seria difícil sugerir algo agradável, mas de baixo esforço para fazerem com seus gêmeos. Depois que o último marido de Doreia, Duplo, saiu da sala,
Blaise bateu a testa na mesa antes de rabiscar uma dúzia de cartas, convocando um elfo doméstico e mandando-as embora. Eles precisavam de Rance de volta à mansão apoiando Rhea. Ele fazia isso melhor do que qualquer um deles. Draco poderia assumir a negociação de ajustes nos cronogramas de gestão. Os Prevete poderiam resolver problemas quando surgissem. Hermione poderia tirar uma semana de folga do trabalho para ajudar Daphne com a logística. Ginny e Luna poderiam entreter os gêmeos pequenos e Dawn. Deborah e Hildegard poderiam cuidar do lado político. Odile e Trish já estavam arrumando os laboratórios e os muitos volumes de anotações sobre diversos esforços de pesquisa. Padme estava garantindo a biblioteca e Bart decidindo quais das criaturas mágicas seriam levadas com elas para a mansão da Cecília e quais ficariam para trás. Todos poderiam ajudar um pouco mais, já que a maioria estava se mudando para lá junto com Doreia mesmo. Blaise tinha quase certeza de que os testralhos seguiriam Doreia de qualquer forma. Um rebanho inteiro apareceu na mansão Potter logo depois que ela aceitou o título de Lady Peverell, mas as populações de hipogrifos e grifos eram mais sedentárias. Enquanto os vários cavalos alados precisavam ser devidamente estabilados e havia pouco espaço para pastagem na nova propriedade. Depois havia os vivernos já vivendo na região e, quanto às corujas negras, bem, Moros e seus parentes fariam o que quisessem e todos os outros teriam que lidar com isso. Talbot ficou perfeitamente feliz em dar a Rance um mês inteiro de folga, o que Rance realmente não esperava, mas o alquimista-arquimista riu e disse que ele estava quase no nível de Jornheim agora, então tirar um mês de folga era o ideal. Assim, quando Rance voltasse, poderia começar seu projeto de Jornheim imediatamente. Aliás, o que Knight tinha em mente para seu projeto de Jornheim? Rance já sabia qual seria seu projeto de Jornheim. Ele havia decidido isso quando começou seu aprendizado, pelo menos em termos vagos. Ele faria 2 pares de anéis para os guardiões de Doreia usarem, porque, claro, sua senhora era diferente do céu usual e tinha 2 de cada tipo guardião, além de vários outros ligados por vínculos menores. Rance não sabia por que Doreia era assim, além de não saber que ela deveria se limitar a apenas 6, mas poderia muito bem ser magia em ação. O Cavaleiro Verde suspeitava que era magia em ação, especificamente magia familiar, por isso decidiu fazer 2 pares de anéis. Os anéis seriam em 2 designs diferentes, para significar que estavam ligados ao lado Potter ou ao lado Black, e haveria anéis de cadete também para aqueles ligados por laços menos consumidores. Os anéis Potter combinariam com o primeiro anel que Rance fez para si mesmo, mostrando o grifo Potter estilizado, enquanto os anéis Black combinariam com os de Odile, um nó espinhoso de platina ao redor de uma gema. Seria um enorme desafio fazer tantos anéis combinados nas melhores ligas possíveis com gemas de alta qualidade, mas depois disso seu aprendizado terminaria e ele finalmente poderia voltar para o lado de Doreia em tempo integral. Claro que, para fazer tudo o que precisava, ele precisava passar tempo com todas as pessoas para quem planejava fazer alianças, examinar a aliança de casamento de sua dama, para que as novas alianças combinassem e pudessem harmonizar com ela. Caso contrário havia risco de quebrar as gemas, e encontrar as gemas mais apropriadas, mas um mês era tempo suficiente para encaixar tudo isso, especialmente quando o mês incluía o Natal. Doreia esperava que todos da equipe de comando e os membros formados da constelação aparecessem durante o período de Natal, nem que fosse só para um chá e algumas horas de conversa. Isso significava que o Natal na mansão Potter, ou na mansão Cecília, já que era onde Natal seria celebrado este ano, era barulhento, caótico e maravilhosamente reminiscentes de todos aqueles natais de Hogwarts da infância deles. O que era parte do motivo pelo qual ninguém discutia com Doreia sobre o arranjo. Este ano, o Natal trouxe uma nova adição, o pequeno Hector James Potter, o herdeiro Potter. Mas, como Rance descobriu 15 minutos depois de chegar à mansão, o herdeiro Potter parecia ter feito de sua vida o objetivo de deixar sua pobre mãe completamente louca. Ninguém fazia ideia do porquê o bebê ficava histérico no momento em que Doreia o entregava para outra pessoa, ou sequer como ele podia perceber, já que ele dormia a maior parte do tempo, o que ela tentava. Doreia claramente estava tendo dificuldades para criar laços com o filho por causa disso, mesmo querendo claramente se conectar com ele. Tendo passado quase 4 anos perto de pessoas Flame Active, trabalhando seu sentido da terra e dominando completamente seu controle sobre suas chamas para que elas não afetassem seu trabalho de alquimia a menos que ele quisesse, Rance era muito bom em sentir as chamas dos outros,
coisas que reagiam às chamas, e em notar como várias reagiam às chamas. Havia uma diferença entre simplesmente ter um instinto para algo e treiná-lo completamente para saber o que estava vendo. Hansi havia chegado ao ponto em que não só sabia o que estava vendo, como sabia por que estava vendo. A maioria das pessoas Flame Active sempre tinha uma queimadura de baixo nível. Era uma pequena luz piloto comparada ao inferno do uso ativo, mas ainda assim estava lá. Algumas pessoas mantinham esse brilho interno mais quente que outras, mas poucas conseguiam apagá-la completamente. Hansi precisou aprender a apagar as próprias chamas, pois alguns processos alquímicos eram tão sensíveis que até um toque de suas próprias chamas podia arruiná-las. Era muito mais difícil reacender as chamas depois de apagar aquela pequena centelha, provavelmente por isso as pessoas instintivamente a mantinham acesa. Mas agora ele podia fazer isso. Hansi tinha mais controle sobre sua própria presença do que a maioria das pessoas jamais conseguiu. Observando sua senhora e seu filho de 2 semanas com isso em mente, Hansi percebeu que o pequeno Hector já tinha aquela pequena luz piloto interna acesa. Ele era consciente da chama, se não necessariamente ativo com chama. Possivelmente porque sua mãe era Flame Active e vinha usando essas chamas durante a gravidez para desenvolver o conceito da porta desaparecente e criar protótipos funcionais, que ainda agora estavam sendo usados para acelerar a mudança. Ele também era um céu como sua mãe, o que significa que provavelmente ressoava com a harmonia dela e já estava no útero. Isso talvez explique por que ele ficou tão barulhento quando ela ficou a mais de 1 metro dele. Ele não conseguia mais senti-la e entrou em pânico. Hector provavelmente nem percebeu que o que sentia era sua mãe, ele só sabia que o mundo estava de repente mais frio e solitário. Rhea. Sim, Hansi. Sua pobre dama parecia exausta. Acho que você poderia me passar Hector por um momento. O verde tingido perguntou, estendendo as mãos. Dorei o olhou, depois suspirou e gentilmente pegou o filho adormecido do Slim e passou o bebê para ele. Hansi segurou cuidadosamente o recém-nascido contra o peito e, enquanto Hector se mexia e gemia, estendeu a mão para seu céu através de suas chamas. As chamas de Dorei automaticamente alcançavam o caminho espiritual que os unia, sem ser impedido pela distância ou compreensão, ressoando com as próprias chamas de Hansi para que sua harmonia cantasse em sua alma. Hector se acomodou e voltou a dormir. Doreia ficou olhando. Como? Ela exigiu em um sussurro incrédulo. Hector é sensível às suas chamas, pode ser porque ele também é um céu. Enquanto estou te procurando agora, minhas chamas estão ressoando com as suas, então me sinto um pouco como você. Aqueles de nós que nos ligamos a vocês ressoamos um pouco como você, mas quando alcançamos e abrimos a conexão, ressoamos muito mais como você. Blaze é o mais naturalmente sintonizado, talvez porque está com você a maior parte do tempo, explicou Hansi, embalando o bebê adormecido contra seu ombro. Então tem a ver com essa coisa de guardião que a máfia é tão obcecada. Doreia suspirou. Bem, já que obviamente funciona e vamos ter que aprender a lidar com isso de qualquer jeito. Ela desabou em uma poltrona. Você pode nos dar uma palestra sobre como a máfia acha que o espectro do fogo da alma etérica funciona e por quê? Claro que posso, Milady, disse Hansi com facilidade. Não seria problema nenhum e, como a discussão certamente incluiria Hermione e Trish, isso lhe daria a chance de articular adequadamente os porquês e os porquês das várias coisas que aprendeu e descobrir lacunas em seu entendimento. Maravilha! Vou dar um passeio pelo terreno, vou levar o Bart comigo. Me avise quando Hector precisar ser alimentado. Vou fazer isso. Boa viagem, Rhea. Sua senhora o beijou na bochecha ao passar. Você salvou a vida, Hansi. Capítulo 104. De propaganda e falácias. A audiência para a palestra de Hansi no último dia antes da mudança ser completa acabou sendo consideravelmente maior do que ele havia previsto inicialmente. Dos candidatos a guardião vinculados de Doreia, 11 de 12 estavam presentes. Theo ainda trabalhava para os Von Gola e adquiria inteligência valiosa, além de mais 12 dos menos ligados e 7 membros da Constellation de natureza terrestre. Sem falar no contingente quase completo de primos Black e os 8 Abinis que apareceram justamente quando todos estavam se acomodando, forçando o grupo a se mudar para uma sala maior.
Quando todos estavam devidamente acomodados e os elfos domésticos trouxeram bebidas e bolo, Hence se aproximou do grande quadro branco independente que os Prevetes haviam preparado para ele e tocou delicadamente com o dedo. Ele respondeu imediatamente, faixas de cor deslizando do topo com pequenas imagens como os símbolos da previsão do tempo da BBC aparecendo em cada faixa, exceto a laranja central. Jerry, pela primeira vez, parecia ter feito exatamente o que Hence havia pedido sem que fosse necessário suborno. Possivelmente porque Dorei havia pedido, Jerry estava sempre pronto para oferecer sua ajuda se Dorei a precisasse. Certo, todo mundo pronto. Hence começou, olhando ao redor da sala para garantir que todos que estavam inclinados a anotar tinham canetas e penas à mão. Bom. Por favor, não me interrompam enquanto ainda estou explicando, podemos discutir tudo direito no final. Isso era direcionado principalmente a Hermione e aos Sonserinos mais jovens, todos eles não hesitariam em desmontar as suposições sobre as quais a máfia havia construído sua compreensão sobre como as chamas afetavam a personalidade. Ok, vamos começar pelo meio, com as chamas do céu. O usuário mais famoso da chama do céu foi Ambrogio Selinunte, comumente chamado de Giotto Vongola e fundador dos Vongola, que depois se tornaram a família da máfia mais influente da Sicília. Giotto era filho bastardo de Rafael Maltese, um bruxo que estuprou uma jovem bruxa chamada Maria Selinunte em 16.081. Maria foi então acolhida por um casal que pertencia a um ramo menor da família Potter e deixou seu filho com eles quando se casou com Christopher Potter, então herdeiro Potter, 5 anos depois. Giotto cresceu na zona rural da Sicília, fundou um grupo de vigilantes para proteger os locais do colapso gradual da lei e da ordem e adotou o nome Vongola aos 18 anos, nomeando-se em homenagem ao grupo que fundou. Hence fez uma pausa. Todas as informações até então haviam sido encontradas pelos pesquisadores Zabini e pelas incursões de Doreia na história da família Potter e eram factuais. Agora era hora de ele seguir para a especulação e extrapolação. Tocando a faixa laranja do quadro, um esboço colorido, fornecido por Theo, apareceu, mostrando um homem alto, loiro e olhos laranja, usando uma capa branca. Giotto Vongola ainda é considerado o auge de tudo que um céu é e deve ser, calmo, forte e acolhedor, com uma intuição aguçada e considerável carisma natural. O atributo céu é, portanto, considerado harmonia. Um céu Vongola entende, aceita e influencia aqueles que possuem qualquer outro tipo chama. Os céus Vongola também devem ter um guardião de cada tipo chama, que coletivamente auxiliam na administração da família e na proteção de seu chefe. Na máfia, espera-se que os céus liderem, se estendam aos outros e os deixem à vontade aceitando-os como são. Hence tocou a tela novamente, fazendo o desenho desaparecer. No entanto, como todos sabem, ser um Sky não significa que uma pessoa seja automaticamente um líder talentoso e certamente não a torna um capacho pacifista que só vive e deixa viver. Ele fez uma pausa até que as risadas cessaram. Ser um Sky não torna uma pessoa carismática, embora o atributo harmonia conceda certo nível de compreensão sobre os motivos e comportamentos dos outros. Também não os obriga a aceitar as ações e motivações dos outros. Ao contrário, o atributo harmonia transforma um Sky em um diplomata nato, permitindo que ele explique o comportamento e os motivos das pessoas em termos que outros possam compreender facilmente. Um Sky forte também pode usar seu atributo para impor sutilmente sua própria agenda aos outros através do aspecto harmonia, forçando esses outros a ressoar com ele em vez de mudar sua própria ressonância para se encaixar nas expectativas dos outros. Portanto, uma síntese mais precisa do papel do céu é a da compreensão. A harmonia do céu permite que eles compreendam imediatamente a posição e a intenção daqueles que encontram. O uso que dão a esse entendimento depende de sua própria situação, personalidade e agenda. Dorei havia provocado grandes mudanças naqueles ao seu redor na busca de sua agenda em Hogwarts, em parte deliberadamente, mas em grande parte de forma incidental. Em seguida são os Sormos. Hence tocou a faixa vermelha, trazendo um desenho de um homem pálido, de cabelos magenta e olhos vermelhos, com uma tatuagem vermelha cobrindo o lado esquerdo do rosto até logo abaixo do olho e uma expressão bastante carrancuda. Este é Luigi, sem família conhecida, chamado G, um amigo de infância de Giotto e depois seu braço direito. Ele era temperamental, esperto de rua, impetuoso, ferozmente leal e implacável contra seus inimigos, mas também um pouco ingênuo e nada sutil.
Por isso, espera-se que as tempestades Vongola estejam continuamente no centro do ataque, uma tempestade furiosa que nunca descansa. Apesar disso, os Guardiões da Tempestade também são frequentemente escolhidos para serem braços direitos de seu chefe, o que nem sempre é tão bom quanto poderia ser. Outro toque fez o esboço da tempestade de cabelos cor-de-rosa desaparecer. Nossa pesquisa mostra que as tempestades tendem a ser persistentes, pode ser possivelmente o atributo da desintegração que as impulsiona a seguir em frente apesar dos obstáculos. Elas se agarram teimosamente ao caminho escolhido até terem removido todos os obstáculos do caminho. São motivadas, às vezes até o ponto da obsessão, e têm pouca paciência para aqueles que são menos dedicados ou carecem de visão. Em vez de fúria implacável, uma tempestade é na verdade a mais dotada de motivação ou ambição. Ela estabelece metas para si mesma e não descansará até que essas metas sejam alcançadas. Também está disposta a trabalhar incrivelmente duro diante da oposição contínua para perseguir esses objetivos, ignorando as opiniões dos outros e explorando meticulosamente todas as possíveis vias de avanço. Não acho que será surpresa para ninguém que tanto a família Black quanto a família Zabini tendam a produzir bruxas e bruxos de natureza tempestade na linha principal de herança. Esse último comentário provocou um murmúrio constante entre a plateia de Hence, que o cavaleiro aproveitou para beber um pouco de água. A seguir são as nuvens, Hence disse claramente após deixar o copo de lado, silenciando os sussurros enquanto tocava na tela para mostrar um desenho de um loiro distintamente Malfoy, com uma carranca e um casaco preto. Este é Laud Letellier, membro de alta patente do grupo secreto de inteligência do rei Luís XIV da França e um bruxo menor treinado desde a infância para servir ao rei. Solitário de considerável poder pessoal e deliberadamente distante emocionalmente de qualquer um que pudesse comprometer sua lealdade, é considerado parte dos Guardiões de Giotto, apesar de nunca ter se alinhado realmente com os interesses dos Vongola. Sua operação na Sicília foi definitivamente autorizada pelo rei francês, já que Luís XIV tinha uma reivindicação sobre a Sicília por meio de sua esposa, com a queda gradual na ruína dos territórios espanhóis sob Carlos II da Espanha. Ganhar boa vontade com os poderes locais e manter a ordem certamente valia a pena manter um agente no cargo. A maior parte disso, no entanto, era desconhecida pelos Vongola. Eles simplesmente acreditavam que Alaúde era tão leal e devoto a Giotto quanto os demais seguidores do céu, apesar de ele preferir manter distância emocional e aparência de independência. Portanto, espera-se que uma nuvem Vongola seja distante e à deriva, protegendo a família de um ponto de vista independente e a quem nada jamais poderá prender. Novamente, uma falácia baseada na personalidade e circunstâncias únicas de um único indivíduo notório. Pesquisas sugerem que, em vez de desapego, a principal qualidade da nuvem é lealdade. Especificamente, cada nuvem decide relativamente jovem o que deseja dedicar suas vidas a fazer e depois passa o resto da vida defendendo isso. Pode ser um local específico, como uma cidade, um conceito como justiça ou até mesmo uma fé. No entanto, ao defender o que quer que tenham se comprometido, os nuvens são obstinados, implacáveis e implacáveis. Eles têm muito em comum com as tempestades nesse sentido, exceto que as tempestades perseguem onde as nuvens protegem. Nuvens geralmente tendem mais a pensar para contornar obstáculos do que atravessá-los, o que é outra grande diferença das tempestades. Hence fez a imagem da nuvem medieval desaparecer com um toque, depois tocou a faixa índigo na borda esquerda da tela para mostrar a imagem de um aristocrata bem vestido, de olhos índigo e cabelos azul esverdeados. Este é Daimon Spade, aristocrata hispano-italiano da família menor Spade. Hence pronunciou em Spade, pois o sobrenome na verdade significava espadas em vez de ter qualquer relação com ferramentas de jardinagem ou ternos de cartas, e provavelmente o mais infame miste da história da máfia. Ele passou por uma mudança drástica de personalidade após seu amante ser assassinado por inimigos dos Vongola e acredita-se que tenha forçado Giotto Vongola a renunciar em favor de seu meio-irmão mais novo e mais militante, Ricardo Zabini. No entanto, antes disso, Daimon era o epítome de um aristocrata bem educado e razoavelmente moral, que desprezava muitos de seus colegas nobres por serem completamente inúteis, desperdícios de espaço e por não cumprirem seu dever para com seus vassalos e a sociedade. O ideal Vongola para as névoas é criar algo do nada e nada a partir de algo, assim confundindo o inimigo, tornando a verdadeira forma da família intangível com engano. As névoas são,
portanto, consideradas acima de tudo enganosas, tão propensas a trair um aliado quanto a destruir um inimigo e estão sujeitas a suspeitas constantes de baixo nível. Nada disso beneficia a máfia, pois ser tratado assim faria qualquer um agir de forma inconsistente. Um termo mais preciso que as névoas incorporam é crença. Tudo em que uma névoa acredita, ela pode criar. Ela é moldada tanto por suas próprias crenças quanto pelas crenças daqueles ao seu redor, tornando-as voláteis e ocasionalmente desequilibradas. Mas acima de tudo as névoas são artistas, e como artistas em todo lugar, são temperamentais e propensas a emoções fortes porque é ao se expressar que criam obras-primas. Outra torneira fez desaparecer o retrato da névoa e Heinz tomou outro gole de água antes de caminhar até a outra ponta do quadro branco. Depois da névoa vem a chuva, que é onde as coisas ficam interessantes. Esse esboço mostrava um japonês com trajes tradicionais de samurais do período Edo. Este é o Jetsu Azari, ou Azari Jetsu como é chamado corretamente no estilo japonês, um homem que de alguma forma conseguiu deixar o Japão por volta de 1695, violando o Edito Sakoku de 1639 que proibia japoneses e navios de viajar para o exterior. O mais surpreendente foi que ele conseguiu voltar ao Japão 25 anos depois com Giotto, dois colegas guardiões e alguns familiares desses guardiões, apesar de estrangeiros estarem proibidos de entrar no Japão e cristãos serem fortemente perseguidos, embora até então as leis sobre literatura estrangeira tivessem relaxado um pouco. Hans com grande dificuldade se impediu de entrar mais em detalhes sobre o passado de Ugetsu, isso era mais um interesse pessoal do que estritamente relacionado à chama. O gesto era amigável, tranquilo e de fala suave, com um jeito calmo que o tornava um excelente pacificador dentro dos Vongola. Ele também era músico e preferia evitar violência sempre que possível. O ideal dos Vongola para Heinz é resolver as contas e lavar o sangue derramado, a chuva de Requiem. Essa é uma perspectiva muito limitante, pois implica que as chuvas só são úteis depois que tudo dá errado, quando suas habilidades e tranquilidade as tornam as melhores pessoas para enviar no início, para evitar que as coisas deem errado. As chuvas são sensíveis a correntes subterrâneas, especialmente emocionais, permitindo que encontrem o caminho de menor resistência para um objetivo desejado. Uma tempestade supera obstáculos, uma nuvem segue estritamente o caminho que suas prioridades definem e uma névoa cria um caminho totalmente novo, mas uma chuva vagueia casualmente por um campo minado político sem nunca vacilar. Heinz tinha visto Dawn e Blaise fazerem isso e não era mais fácil acreditar pessoalmente. Heinz incorporam empatia, estão cientes das emoções dos outros e agem de acordo, seja para acalmar e tranquilizar os outros ou para provocar e enfurecê-los. Eles são menos distantes que os Mists, que, embora sensíveis aos outros, são mais autossuficientes. O que um Ren faz com essa empatia é uma questão de escolha pessoal, assim como uma nuvem escolhe o foco de suas lealdades e um céu pode colocar sua compreensão para qualquer propósito que achar adequado. O retrato de Ugestu desapareceu ao tocar a faixa verde, surgiu um esboço muito diferente. Este Lampo Rufo, quarto filho de Domênico Rufo, príncipe de Scaletta, que foi membro do parlamento siciliano e um proprietário de terras muito rico. Lampo, por outro lado, era um covarde mimado, totalmente ignorante da vida fora da propriedade do pai e muito preguiçoso. O desenho mostrava um jovem bastante bonito, de cabelos verdes, olhos azuis e um sorriso encantador. Registros sugerem que ele fugiu de casa porque estava entediado, foi resgatado dos bandidos pelo grupo de Giotto e depois se juntou aos Vongola porque não queria voltar para casa em desgraça. No entanto, Giotto fez lutar na linha de frente, o que Lampo fez mesmo sem nunca ter sido treinado. Registros dizem que Lampo lutou com ferocidade oculta, o que sugere que ele estava apavorado e agia por instinto na esperança de sobreviver até o fim da luta. Heinz tomou um gole rápido de água, ele realmente não aprovava esse pequeno pedaço da história Vongola. Desde então, a Vongola descreveu os relâmpagos como levando dano à família como um para-raios, o que levou a máfia a treinar seus relâmpagos como escudos de carne, berserkers suicidas e cordeiros sacrificiais. A forma como são tratadas mal é um passo acima do gado e definitivamente é um retrocesso em relação ao tratamento dos pets. Lavagem cerebral desde a infância é a norma e as fêmeas lignines aprendem que seu valor para a família está exclusivamente na capacidade de produzir um bom número de filhos de natureza Lightning. A maioria morre antes de completar 30 anos.
Hense parou novamente, respirando devagar pelo nariz. Desabafar não resolveria nada. A verdade é que os relâmpagos processam os estímulos sensoriais incrivelmente rápidos. Em qualquer situação em que um grupo misto seja surpreendido, o relâmpago reagirá primeiro, não por impulso, mas porque já absorveram todos os fatos. A escolha de ação deles pode ser mais ou menos sensata, mas isso é uma questão pessoal. Se o relâmpago sabe que seus companheiros levarão um pouco para alcançar o ritmo, faz sentido que eles chamem atenção hostil. Eles estão atentos e preparados, o que os outros não estão. No entanto, um relâmpago mais violento pode simplesmente atacar em vez de ganhar tempo. Portanto, a principal qualidade dos relâmpagos é a responsividade, que eles podem aplicar da forma que acharem melhor e em qualquer campo que lhes agrade. Claro que a rapidez não garante que a resposta seja adequada, ou mesmo que tenham tirado as conclusões corretas, mas isso não vem ao caso. Por último, mas não menos importante, Sans. Hense chamou o esboço de um homem grande, corpulento, de cabelos pretos, usando uma batina e uma estola vermelha. Este é o padre Meliashlein Benites Niloshlein, mais conhecido nos círculos mafiosos pelo nome de Knuckle, um padre hispano-irlandês e ex-lutador de punho nu. Atleta poderoso, ele matou um oponente em uma luta aos 17 anos, ficou instantaneamente horrorizado e entrou para a Igreja Católica, tornando-se padre e sendo enviado para a Sicília para servir. A igreja para a qual foi enviado ficava em uma área sob proteção vongola e ele lutou ao lado deles em diversas ocasiões, embora nunca por mais de 3 minutos seguidos. Ele também usava seu antigo nome artístico em vez de Padre Malachi, que era o nome a que se referia nos registros e correspondências da igreja. Que isso tenha passado despercebido era bem inacreditável. O Vongola afirma que, ao destruir a desgraça que ataca a família com seu próprio corpo, eles se tornam um sol que brilha intensamente sobre uma área, o que implica que qualquer sol desinteressado em combate físico é de alguma forma inferior. No entanto, a verdadeira qualidade dos sóis é a persistência, que é um pouco ajudada pelo atributo de ativação. Os sóis geralmente não se entediam com o que escolheram fazer da vida. Eles aplicam esse dom a tudo e qualquer coisa, o que significa que os sóis provavelmente vão se sair bem mesmo em áreas que não lhes são naturais, simplesmente porque se recusam a desistir. Muitos Sans entram no esporte porque chamas mal gerenciadas em seus corpos os tornam energéticos, mas isso não significa que o combate físico seja a única forma de servir em suas famílias. O mesmo vale para a cura, que frequentemente é considerado o único outro método aceitável para os sóis destruírem a desgraça. Hense tocou a tela pela última vez, fazendo o desenho desaparecer. Os vários tipos de chama compartilham alguns atributos com aqueles adjacentes no espectro de cores, embora a céu seja diferente, pois compartilha aspectos de todos os outros tipos. No entanto, tipo chama, atributo e qualidade são apenas uma pequena parte do que faz uma pessoa ser um indivíduo, então generalizações devem ser evitadas. Contexto cultural, história familiar e experiências iniciais moldam uma pessoa tanto quanto sua personalidade inata, então colocar as pessoas em caixas baseadas em suas chamas é uma estratégia muito ruim. Agora, perguntas. Capítulo 105. De flertes e presentes inesperados. O Natal na mansão Varia sempre foi completamente insano, porque não dava para ter tantas pessoas brilhantes, poderosas e um pouco malucas em um só lugar sem que as coisas saíssem um pouco do controle. Geralmente pequenas coisas, como territórios sob o visco que te prendiam neles até você pegar alguém passando e beijá-lo, venenos de contato de baixo nível nas maçanetas, maldições cantando canções de Natal na escada e comida adulterada deixada por aí. Mas essas pequenas coisas podiam se acumular se você não prestasse atenção. Aprendizes e capangas eram os mais afetados pela temporada festiva, mas os que valiam a pena aprendiam com a experiência, então os qual não via sentido em tentar fazer todos se controlarem. Era época de férias, eles podiam relaxar e se soltar, deixar a varia se divertir era melhor do que se tornar alvo da ira de todos que comemoravam o feriado, e não era como se Squalo não gostasse da loucura natalina tanto quanto qualquer um. O oficial da chuva estava voltando de uma viagem à mansão Vongola. Ser líder interino da varia significava ter que lidar com o nono de forma semi-regular, infelizmente, e até agora havia evitado 3 fios armadilhados astutos, 4 territórios, 6 tentativas casuais de envenenamento e 3 maldições, tudo situado no salão da frente e ao redor da escada principal.
Squalo desviou de mais duas armadilhas, outra maldição e ignorou propositalmente uma jarra de gemada a caminho do escritório, cuja porta estava exatamente como ele a deixará. Abrindo a porta, o espadachim entrou. E foi prontamente agarrada pela líder do Esquadrão da Névoa, derrubando-o de costas com a fanática do horror montada nele, os braços em seus ombros como faixas de aço. Squalo! Kushizaki murmurou, se aconchegando nele e respirando quente em seu ouvido. Tenho a fofoca mais deliciosa para compartilhar. Squalo sentiu o rosto esquentar quando os seios dela roçaram seu peito e o interior das coxas dela agarrou sua cintura. Seus hormônios haviam começado abrupta e injustamente a tornar sua vida um inferno 3 semanas antes, e a líder do Esquadrão da Névoa havia feito de sua missão fazê-lo corar, tropeçar e gaguejar a todo momento possível. Ela não era a única fazendo isso, todas as damas varia achavam sua aflição hilária e faziam um esforço para deixá-lo constrangido até a morte. Até agora, ele conseguiu manter um mínimo de controle sobre si mesmo, mas suas reações estavam piorando e sua própria mente gradualmente se voltando contra ele. Foi horrível. Luxúria não ajudava, ele achava a condição de Squalo fofa, e Bel só ria dele quando descobrisse, então o espadachim tentava manter tudo em segredo pelo maior tempo possível. Ele sabia que Nila tinha notado, pois foi em uma de suas festas do chá que seus hormônios apareceram pela primeira vez, mas ela ainda não tinha tomado nenhuma atitude para aproveitar ou oferecer seu concurso, ela provavelmente estava gostando do show, maldita seja. O que foi? Kushizaki Squalo rosnou, músculos desconfortavelmente rígidos numa tentativa de fazer seu corpo fazer o que queria, em vez do que os químicos loucos que corriam em sua corrente sanguínea queriam que ele fizesse. A assustadora névoa riu, o que fez seu corpo tremer de forma muito interessante. Oh, você vai adorar, capitão, sussurrou ela com voz ofegante, acenando para fechar a porta e assim terem relativa privacidade. Não que isso ajudasse o infeliz oficial da chuva a manter a mente no rumo, sua consciência oscilava entre ameaça, preso, desejo e sexo tão errático que começava a sentir dor de cabeça. Como o corpo dele fazendo isso poderia ser algo bom? E daí? Kushizaki se afastou para poder fazer bico para ele, os cotovelos presos nos ombros dele. Doía e ele estava prestes a gritar para ela sair de cima dele quando percebeu que esse ângulo lhe dava uma visão perfeita do decote dela e seu cérebro travou. Claro que ela percebeu na hora e riu dele de novo. Oh, capitão travesso! Gostou do que você vê? Squalo rosnou, porque naquele momento as palavras escapavam dele. Kushizaki sorriu de forma assustadora e se jogou em cima dele, envolvendo os braços em seu torso e empurrando-os pelo chão em direção à porta. O cérebro de Squalo travou de novo ao sentir macio, músculos, pressão e aquele cheiro estranho e mofado com um toque de ferro antigo que Kushizaki usava como perfume, misturado com um toque de suor feminino e almíscar. O oficial da chuva de 18 anos piscou 2 vezes e se mexeu tentando clarear a mente. Funcionou de certa forma, pois ele percebeu plenamente que agora estava sentado de costas contra a porta do escritório, a líder do Esquadrão da Névoa montada em seu colo e olhando para ele por baixo dos cílios, o sorriso malicioso estampado no rosto dela acentuado pelo sorriso meio de Glasgow. O que você quer, Kushizaki? Squalo exigiu, depois fez uma careta porque tinha esbarrado bem naquele confronto. Felizmente, a fanática por horror não pulou diante de sua escolha ruim de palavras, embora seu sorriso encantado indicasse que ela estava muito tentada e provavelmente lembraria disso em algum momento depois. Adivinha o que descobri? Ela cantou, piscando para ele. Squalo tentou pensar em coisas que fariam Kushizaki ficar à espreita em seu escritório em vez de caçá-lo ou apenas mandar uma mensagem. Todos os modelos Varia já tinham tecnologia de celular de ponta atualmente. Enviar mensagens de texto rapidamente se popularizou para enviar bilhetes curtos, mesmo que algumas pessoas criticassem vários idiomas porque não podiam usar sotaques, umlauts ou simplesmente não tinham um alfabeto certo disponível. A ausência do primeiro resultou em textos muito estranhos e frequentemente obscenos, pois não usar diacríticos mudava o significado das palavras, mas o segundo resultou em varia emburrada e chorona. No entanto, as mensagens realmente reduziram a quantidade de coisas que exigiam encontros pessoalmente. Se fosse confidencial o suficiente para exigir seu escritório. Você pegou o Otabio fazendo algo estranho?
O espadachim perguntou. Kushizaki, apesar de não ser um oficial, estava ciente do desagrado do outro oficial pela última relíquia do reinado de Tyr. Ela também sabia que Squalo e Mammon estavam unidos na busca por algo concreto para pregar aquele desgraçado escorregadio na parede. Squalo não ser realmente o chefe da varia significava que ele não podia simplesmente matar o homem por suspeita e depois investigar. O espadachim era apenas um oficial, apesar de ser o segundo oficial de Shanshus, então ele precisava de provas primeiro. A varia tinha regras, embora poucas, e era uma regra que os oficiais não podiam se matar a menos que tivessem prova física e documentada de que o outro oficial estava traindo os Vongola de alguma forma. Kushizaki suspirou. Infelizmente, não. Ela fez bico, depois se animou, mas é quase tão bom quanto. Adivinha quem não consegue usar o anel novo e brilhante dele? Shark se animou. Otabio. Exatamente. Não tem nada a ver com o anel em si, ele inventou uma desculpa para trocar com Udar e não fez a menor diferença. Não é interessante, meu doce Mantaniva. Você acha que tem a ver com incompatibilidade pessoal com as gemas usadas ou que há uma causa subjacente? Squalo perguntou, o enigma da incapacidade do oficial das nuvens de usar os novos anéis facilitando ignorar o flerte do líder do Esquadrão da Névoa e a própria traição do próprio corpo. Kushizaki recostou-se nas coxas de Squalo e fez bico, braços cruzados sob o busto e dando um pouco mais de elevação ao decote. Essa é a parte complicada, não é? Se for incompatibilidade, então Cavalieri não cumpriu o que prometeu e precisa ser consertado, pois outras nuvens terão o mesmo problema. Se não for isso, isso implica que há algo nos anéis que impede o oficial das nuvens de usá-los. Eu olhei bem para o meu por curiosidade, tem algo ali, mas não sei o que estou vendo porque está embutido de um jeito que minhas chamas não podem afetar sem possivelmente destruir o anel completamente. Acho que é trabalho de relâmpago, mas como nunca vi armadilhas de raio antes, não tenho com o que comparar. A assustadora névoa bufou, quicando levemente no lugar e enviando arrepios de relâmpago pela espinha de Squalo. Vou marcar uma consulta com o cavaleiro e perguntar, prometeu o oficial da chuva, tirando seu próprio anel e girando-o pensativamente entre o polegar e o indicador. Funcionou perfeitamente para ele, na verdade. Ele já tinha experimentado todos os anéis da chuva e dos anéis da névoa, e todos tinham sido incrivelmente responsivos e tinham um efeito significativo de amplificação em suas chamas. Esse era o objetivo dos anéis, afinal. Vou cobrar isso, capitão, sussurrou Kushizaki ofegante, encostando-se em seu peito para poder sussurrar as palavras diretamente em seu ouvido antes de se levantar abruptamente, levantá-lo e sair da sala. Squalo encarou por um segundo antes de perceber o que estava fazendo e fechar a porta abruptamente novamente. Não importava o que sua libido pensasse, ele não estava interessado no líder do Esquadrão da Névoa desse jeito. Simplesmente não. Marcar um encontro com o Cavaliere acabou sendo inesperadamente difícil, pois como Squalo não tinha convite para a oficina de Talbot, teve que pedir permissão para Nono usar a linha telefônica privada que ligava a mansão Vongola à casa do Anéis. Descobriu-se então que Cavalieri estava fora se preparando para suas provas de jornaleiro e só voltaria à oficina no final de janeiro, no mínimo. Deduzindo que o Cavaleiro Verde estava passando o Natal com sua lady, Squalo perguntou respeitosamente se Talbot poderia passar a mensagem de que tinha perguntas sobre os anéis que Cavalieri havia feito para Varia e gostaria que o aprendiz retornasse assim que o Verde pudesse. Depois disso, tudo o que Squalo realmente pôde fazer foi esperar. Esperar não era divertido. Squalo ao menos conseguiu verificar que sim, havia algo estranho acontecendo com os anéis, uma pequena cláusula curiosa, como Mammon chamava, e Otabio realmente não podia usar o dele, mas ainda assim o usava porque não queria que seus subordinados percebessem e vissem isso como sinal de fraqueza. Sumu e Udar ainda assim perceberam, embora nenhum dos dois estivesse disposto a matá-lo e assumir o lugar de oficial. Isso era um pouco triste, mas Sumu ainda era bem novo e Udar, embora um excelente gerente-geral, pretendia se aposentar em alguns anos e não queria ser oficial. Havia outros Clouds na divisão Cloud com força e astúcia para matar Otabio, mas nenhum deles queria lidar com o transtorno de estar no comando de todos os outros Clouds, então Otabio permaneceu no poder e um espinho no sapato de todos.
Esperar também significava lidar com as colegas arpias de Mila, duas das quais haviam tomado sua descida abrupta à loucura hormonal como sinal para flertar com ele durante o chá. Inicialmente, Squalo não tinha certeza do que eles queriam, mas a troca verbal era divertida e distrativa, de um jeito nada ruim, e não demorou muito para ele perceber que eles gostavam dele. Eles não estavam apaixonadamente apaixonados ou algo ridículo assim, eles simplesmente achavam que ele estava bonito e estavam interessados em se aproximar de forma íntima, tanto individualmente quanto em conjunto, desde que ele estivesse igualmente interessado. Como conhecia Kiara e Michelle há anos e ambas tinham mais ou menos a idade dele e eram solteiras, Squalo não tinha problema com isso. Poder realmente fazer algo sobre a bagunça química que seu corpo estava se agitando poderia até ajudar. Era quase o final de janeiro do novo milênio quando Squalo voltou à mansão Varia após uma breve missão na Espanha e encontrou Cavalieri treinando com Munir na entrada da frente, diante de uma plateia agradecida. Bem, Munir estava lutando, Cavalieri simplesmente desviava, bloqueava e desviava enquanto dava dicas para a pequena adolescente chinesa. No quase mês de corridas de leite supervisionando o aprendiz de Rinsmith, a varia envolvida desviou nada menos que 9 lignínings que queriam se aproximar da verde. A equipe canguru observava Cavalieri com a mesma intensidade que observava possíveis sedutoras, mas não aprendeu nada que realmente fosse útil. A reclamação do muro de tijolos verdes surgia regularmente. Cavalieri ficava principalmente na oficina, que de alguma forma era protegida contra Farsight. Nunca fazia nenhum treino de combate onde pudessem vê-lo e só saía da fazenda para fazer compras, seja a pé até Santa Cristina Gela ou de carro até Marinéio. Ele geralmente fazia 2 viagens a pé por semana e uma viagem de carro a cada 15 dias. Ele também desaparecia completamente da face da terra toda sexta-feira à noite e reaparecia nas manhãs de segunda-feira, o que era inexplicável, mas provavelmente porque ele passava os fins de semana com sua Lady. No geral, as 4 equipes diferentes que formavam o Esquadrão Canguru estavam unidas ao afirmar que o aprendiz de Rinsmith estava sendo entediante de propósito. Alguns sagaçosos até afirmaram que observar as ovelhas era mais interessante, nem que fosse porque elas se moviam mais e por tal bota interagir com elas. Sua tendência a cantar músicas irritantes também foi mencionada várias vezes, assim como seu hábito de cozinhar para seus observadores e deixar a comida nos parapeitos das janelas. Era uma boa comida e não envenenada, mas isso aparentemente era a pior da situação. Só os varia. Squalo se divertia em segredo com o aparente talento de Cavalieri para provocar as pessoas sem realmente fazer nada. Na verdade, o oficial da chuva tinha a impressão de que Cavalieri estava tentando ser educado e atencioso alimentando seus observadores e não exibindo nada que pudesse ser ordenado a matá-los por ver depois. O canto talvez fosse hábito, nesse caso ele cantava músicas de acordo com o que acontecia ao redor provavelmente era normal. Se Cavalieri geralmente ficava sozinho na oficina por horas a fio, cantar para passar o tempo e afastar o tédio fazia todo sentido. Embora aparentemente existisse algo chamado excesso de Sting e a polícia, 3 dos recém-nomeados Lignínings e 2 dos Sornos ainda cantarolavam pedaços de várias músicas enquanto faziam papelada sem perceber. Eles sempre ficavam muito irritados quando isso era chamado para eles também. Talvez causar vermes nas orelhas para outras pessoas fosse algo que os relâmpagos normais pudessem fazer? Fazer uma música difícil de esquecer não poderia ser muito diferente da cena engraçada da Doninha de se fazer difícil de ignorar e andar de mãos para o corrimão de biquíni escasso enquanto Munir roubava os bolsos das pessoas, e depois usava o dinheiro para subornar Mammon por ideias de outras coisas que dureza poderia ser aplicada. Se ambos fossem exemplos de humor relâmpago, então não era tão ruim assim. Cavalieri percebeu Squalo primeiro, mas não baixou a guarda nem por um instante nem revelou que a audiência deles havia aumentado em um. Munir percebeu alguns momentos depois quando Cavalieri desviou de tal forma que pôde ver a guardiã da chuva do outro lado do anel aproximadamente definido. Capitão! A pequena Lightning disse animada, baixando os punhos e deixando as construções da chama ao redor deles desaparecerem. Bem-vindo de volta! Bom estar de volta, respondeu Squalo com facilidade, mas vou pegar seu parceiro de treino emprestado, pois temos coisas para discutir. Cavalieri apenas assentiu, deixando as chamas dançando em seus braços também desaparecerem. Ele não estava usando seu escudo, mas,
Por outro lado, Munir provavelmente não encontraria muitos usuários de escudo no campo, então ajudá-la no combate corpo a corpo era mais útil para ela. Era uma atitude inesperadamente altruísta, mas Boya e Asphodelo estavam se encontrando com as duas Lignines mensalmente, então talvez alguma delas tivesse pedido para ele dar uma mão? As mulheres tendiam a fazer networking assim, tecendo teias intrincadas de quem deve a quem e trocando favores ao longo dos fios delicados. Squalo não fazia ideia de como conseguiam acompanhar tudo e suspeitava que seria melhor não perguntar. O aprendiz de Rinsmith seguiu o oficial da chuva para dentro do prédio e até o escritório de Squalo, evitando facilmente todas as armadilhas espalhadas pelo local, a maioria voltadas para pessoas Flame Active, já que incomodar os membros meio civis da Uzekeepin era algo pelo qual Tiran estava disposto a matar pessoas. Isso foi bem interessante. Geralmente, uma pessoa precisava de chamas de névoa para ver armadilhas assim. Já dentro do escritório, Squalo fechou a porta, usou um toque de névoa para impedir que as pessoas escutassem, então tirou seu anel. Então disse o espadachim casualmente, acontece que um dos meus homens não sabe usar o anel, apesar de não haver nada de errado com ele. Quer explicar? A expressão de Cavalieri mal mudou, mas havia uma sensação clara de que o relâmpago estava muito satisfeito com algo. Vocês são um grupo de assassinatos, disse o cercador calmamente, então imagino que lutas internas pelo poder sejam relativamente frequentes. No entanto, como ferreiro de armazéns, seria irresponsável da minha parte fornecer ao seu chefe armas que seus subordinados poderiam usar contra ele. Então a funcionalidade dos anéis depende da lealdade deles ao chefe varia, seja quem eles percebem que é esse chefe. Não era um sistema perfeito de forma alguma, mas significava que Squalo tinha provas de que Otabil era um rato, se não evidências reais da natureza de suas traições. Mais da metade dos atuais Varia provavelmente considerava Squalo como o chefe Varia, já que nunca tinham conhecido Shanshus, mas isso não era realmente um problema, já que Squalo era leal ao chefe e, se eles fossem leais a ele, tudo dava certo. Afinal, Shanshus não teria dificuldade em conquistar a lealdade de todos depois de ser descongelado. Então esse truque é uma questão de orgulho profissional. Cavalieri se descurou o suficiente para sorrir timidamente. Também queria ver se era possível construir um circuito causal condicional em um anel que funcionasse com as chamas do usuário, independentemente do tipo, admitiu o verde. Eu tinha certeza de que, independentemente da funcionalidade, os anéis não estavam contaminados por resíduos de chama, então saber que funciona é muito gratificante. Então, trabalhos experimentais pseudonévoa trabalhavam na estrutura física do anel e eram alimentados pelas chamas da pessoa que o usava. Muito inteligente e até assustador, havia muito potencial para armadilhas realmente assustadoras ali, que as vítimas ativariam por si mesmas. Se Cavalieri não fosse tão louco por sua senhora e já aprendiz de Talbot, Squalo teria oferecido um contrato varia ali mesmo. A situação está do seu agrado, capitão? Perguntou o verde. Sim, tudo bem, boa sorte com seus testes de Journeyman, disse Squalo, falando sério. Cavalieri era interessante, uma vez que não fosse mais aprendiz, talvez aceitasse comissões por coisas além de anéis. O verde fez uma reverência. Obrigado, desejo boa sorte em todos os seus empreendimentos. Então ele saiu, de alguma forma desviando da barreira de névoa que mantinha o quarto à prova de som em vez de dissipá-la. Squalo franziu a testa pensativo ao olhar para ele. Se relâmpagos treinados conseguissem passar pelo trabalho de névoa assim, tanto as névoas quanto os relâmpagos ainda tinham muito a aprender. O incentivo faria muito bem para ambas as divisões. Traduções. Udar igual acertar, soprar, atacar, esfaquear, atacar, búlgaro. Mantaniva igual comedor de homens, referindo-se a um tubarão, Mauri. Se você gostou da história, deixa um like, seu comentário e se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações.